Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente, né, depois de tudo de ruim que aconteceu, finalmente temos novidades excelentes, boas novidades em relação a reforços, chegadas do São Paulo, tudo isso e muito mais. Várias coisas boas mesmo que eu, Tidico, vou atualizar, trazer tudo aqui pra vocês em tempo real de tudo que tá rolando, de tudo que tá acontecendo no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, já vão se inscrevendo aí no canal, quem não é inscrito, né? Se inscreve aí, ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, vão deixando esse likeinho aí, o like dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo sem enrolação, bora galera, porque eu tenho muita coisa pra passar, pra falar pra vocês aqui, mas antes tem um recadinho da TV Fans que é muito bacana, né? Você quer ter acesso às grades dos canais abertos e fechados, né? Acesso à transmissão dos jogos nacionais e internacionais, é muito legal, né? Lançamentos, né? Filmes e séries, tudo aí que você pode acompanhar nos streamings, na TV Fans você consegue acompanhar tudo isso. Só ir nesse QR Code aqui, eu convido vocês demais, vai no QR Code ou no link do primeiro comentário fixado para vocês acessarem, entrar em contato com o pessoal e já conseguir o teste de vocês aí da TV Fans. É muito legal, custo-benefício simplesmente fantástico, eu te digo, recomendo demais. E você pode ter acesso aí no seu smartphone, tablet, notebook, aonde você quiser ter a TV Fans aí, é muito legal, convido vocês demais. QR Code aqui ou link do primeiro comentário fixado. É isso ou não é, galera? Pode ir que vocês não vão se arrepender. Eu garanto. Valeu, TV Fans. Gente, já temos novidades fantásticas, né? Finalmente. Coisa que nós estávamos esperando. Ultimamente, nós não podíamos contar tanto, talvez, com algumas coisas, né? Se concretizando no São Paulo. Por exemplo, a volta dos jogadores, né? A Lucas Moura, por exemplo, foi um caso disso, né? Uma prova disso, de que tava pronto, não tava, cadê o Lucas? E aí, tava disponível, tal, quando ia jogar, não ia e tal. Então, até nisso, né, o São Paulo não conseguia ter boas informações, não conseguia fazer algumas coisas. Mas agora, pelo que nós estamos tendo, Marcos Antônio e Arboleda, dois dos principais jogadores do elenco, dois cracaços de bola, estão 100% prontos, estarão disponíveis pro Crespo e para a próxima partida do São Paulo, que é espetacular, né? Marcos Antônio hoje, eu não sei, eu comparo ele com o Pablo Maia, com o Bobadilla, mas talvez o Marcos Antônio seja o melhor meio-campista do São Paulo hoje, na fase e no momento que vive. Então, não precisa nem falar para vocês a importância, né? O quão é maravilhoso ter esse jogador de volta, esse jogador recuperado, principalmente nos momentos em que o São Paulo vive, né? Que está em fase decisiva no Brasileiro e está entrando em fases decisivas na Libertadores também, aonde precisamos imprimir um futebol melhor ainda do que nós estamos jogando. Então, nada melhor do que ter um jogador de confiança do treinador e um cara que vem arrebentando. Arboleda, a mesma coisa. Arboleda volta como um dos principais jogadores do elenco do São Paulo. Se eu não me engano, um dos jogadores mais velhos, né, desse elenco do São Paulo, está no São Paulo há muito tempo, super identificado com a torcida. Gente, pra mim é sem clubismo, tá? Pra mim o Arboleda, se ele não for o melhor, ele é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Te digo, mas tem outros, tem o Alexander Barbosa, tem o Gustavo Gomes, que são excelentes também, mas o Arboleda, pra mim, ele, se não for o melhor, ele é um dos melhores. Pra mim, eu acho que ele é o melhor. Eu acho que o Arboleda é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, sem clubismo. Não tô aqui. Não é bobeira, gente. Não é bobeira de não falar que, porque é de outro clube que joga muito. Não é isso. Sempre admitir que o Cássio não suporta o Corinthians, sempre admitir que o Cássio, depois do Rogério Ceni, foi o melhor goleiro do futebol brasileiro durante anos. Então eu não tô falando do Arboleda porque eu sou São Paulino, porque é clubismo. Não é isso. É porque ele é o melhor mesmo. É por isso. Assim como eu falava do Cássio. Eu não suporto o Corinthians. Mas eu tenho eu chego aqui, eu não tenho problema em admitir que depois do Rogério Ceni, o Cássio foi o melhor goleiro do futebol brasileiro durante muitos anos e foi mesmo. E ferrava o São Paulo. Então não é clubismo. O Arboleda, pra mim, ele é o melhor. O Alexander Barbosa joga muito, o Gustavo Gomes, mas o Arboleda é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Então tá aí, ó, Marcos Antônio e Arboleda. E aí nós temos uma coisa muito legal que mostra como o time do São Paulo tá pronto. Tivemos anunciado recentemente, né, de forma oficial, mas já eram reforços nossos, né, o Tolói e o Mailton. Olha que bacana o momento em que o Tolói chega no São Paulo.
todas a condição que nós temos de montar essa zaga, o quão forte fica a zaga do São Paulo, né? Uma vez que o Tolói, ele é um cara que ele não é barato e ele é um cara que ele não chega pra ser reserva. Eu não sei. É porque é o seguinte, o Ferrarese tá jogando demais, Alan Franco dispensa comentários e o Arboleda também. Então, acho que num primeiro momento o Tolói ele chega pra ser reserva, mas eu não sei se ele vai ficar como reserva. E o salário dele, pelo que nós temos aí de... nas entrelinhas, digamos assim, ele não é um cara que chega pra ser reserva. Mas, olha que novidade fantástica. Já está pronto, disponível pra jogar no São Paulo. Como é que o Crespo vai montar? O Crespo tava sem zagueiros, né? Teve um momento em que o São Paulo tava com... por conta dos desfalques, das lesões... sem tantos zagueiros no elenco, agora tá sobrando. Muito legal, muito bacana, né? Muitas opções pro Crespo. O Crespo vai ter uma dor de cabeça boa pra montar essa zaga, uma vez que o São Paulo, de uma certa forma, montou de forma competente. É engraçado falar isso, né? É estranho falar isso, mas da mesma forma como a diretoria pisa na bola vendendo jogadores da base, em outros momentos ela contrata bem, né? Trouxe bem o Tolói. Acho que ele é um cara que, numa ausência de Ferrarese, Arboleda ou Alan Franco, o Tolói ele passa a ser um dos principais zagueiros do São Paulo, sim. E tem outro jogador anunciado que agora vai jogar também, que é o Mailton. Que é uma coisa assim muito bacana, né? O Mailton já trouxe aqui pra vocês falando o quão me espanta. Vocês estão prestando atenção nisso, galera? O quão me espanta chegar um cara de menor expressão, com todo respeito ao Mailton, mas com a aceitação total da torcida do Mailton pelo que tava jogando na Chapecoense. Então, o São Paulo realmente fez um negócio muito legal, custo-benefício, né? Em relação ao Mailton, pelo que nós estávamos vendo, né? Da idade do jogador, da força, velocidade e da qualidade técnica do jogador. São Paulo faz uma coisa muito legal em relação ao Mailton, custo-benefício, e eu nunca vi um jogador sem ser uma estrela da Europa, né? Porque quando chega Lucas, Oscar, Rames, todo mundo, nossa, né? A gente fica aquela coisa, né? Quando voltou Kaká, são estrelas da Europa, né? Quando voltam esses caras, quando chegam esses caras, todo mundo, nossa, vai jogar demais e tal. O Mailton, dadas as proporções, ele teve uma aceitação impressionante da torcida do São Paulo, com uma carreira muito menor desses jogadores que quando chegam, a torcida vai à loucura. Quando o Caleri volta, todo mundo vai à loucura, né? O Mailton não. O Mailton ele não teve uma carreira nem perto desses caras e tem uma aceitação muito grande na contratação. E agora tá aí, já tá pronto, já tá disponível, já foi anunciado de forma oficial e tudo que nós conseguimos, tudo que dá a entender é que o Mailton vai jogar firmemente, fortemente no São Paulo. Numa questão de que o Cédric melhorou com o Crespo, assim como vários melhoraram, mas ainda não está tão bem. Mike é muito novo, o Crespo ainda tá entendendo, conhecendo o Mike e agora nós imaginamos que talvez o Mailton seja um dos principais jogadores do time do São Paulo ali na lateral direita, na composição, e é o que nós estamos, eu acho que mais querendo também, né? Mailton acertar e pegar essa posição. Nós esperamos muito bom futebol do Mailton. Galera, São Paulo se aproxima de outra estreia, né? Mais um reforço, é o Emiliano Rigoni. Já temos 3 reforços anunciados, né? E tem a questão do centroavante ainda que eu vou explicar para vocês. Tolói, Mailton e Rigoni. Já são 3 reforços do São Paulo que não estrearam ainda, né? Tolói já era do São Paulo, Rigoni também, né? Mas vão estrear, vão jogar. Agora já estão disponíveis para o Crespo e, pelo que nós estamos vendo, já vão jogar o próximo jogo. Muito provavelmente. O Crespo irá utilizar esses caras. Já conversamos bastante tudo o que acontece em volta do Emiliano Rigoni. Para mim, um cara também custo-benefício muito legal. Nós tivemos... Ainda não acabou a história de centroavante, vou contar para vocês aí envolvendo o Aboubacar, né, o Diego Costa, todos esses nomes sondados, mas não acabou a história de centroavante e custo-benefício eu gosto da contratação do Emiliano Rigoni. Para mim é um bom jogador, é um cara que tem ainda a render pelo São Paulo, sim, pelo que a gente conhece do Rigoni, dos nomes que tinham aí supracitados e
da forma como já conhece o São Paulo, muitos jogadores do elenco, e conhece o Crespo, conhece o trabalho do técnico Hernan Crespo. Então, para mim, a contratação do Rigoni, por conta de todo esse contexto, é favorável. E aí já vai estrear, né? Nós precisamos de jogadores assim, jogadores prontos. Pelo que nós podemos perceber, o Tolói e o Rigoni, talvez com um pouco sem ritmo de jogo, mas agora já com o ritmo de jogo, só que são jogadores prontos, bem como o Mailton, que chega já com o ritmo de jogo e pronto. É mais ou menos isso que o São Paulo precisava, né? Até o Crespo, que trabalha muito bem com os jogadores da base e estava trabalhando demais com o Rian Francisco antes de acontecer o que aconteceu, trabalha muito com o Rodriguinho e outros jogadores da base. Acho que até o Crespo, que trabalha muito com esses jogadores da base, tem uma certa cautela para colocá-los em jogos grandes, como vai ser contra o Botafogo, decisivos, como vai ser contra a LDU. Tem um estado de conservação, eu acho, um pouquinho maior em relação a jogos maiores e essa questão do Crespo com os meninos da base. Claro que o Crespo já falou pra nós que não tem isso. O Crespo chegou e falou, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não existe idade. Pode ser mais velho, mas é futebol. Joga bola, eu coloco pra jogar. E é verdade. O Crespo, ele faz realmente isso que ele fala. Pra ele não tem realmente isso. Mas talvez seja preferível colocar jogadores de maior idade, com mais idade, com mais experiência para alguns jogos como nós estamos vendo. Então o Rigoni é outro que chega, né? São 3 reforços já anunciados que não jogaram pelo São Paulo e eu espero ansiosamente para ver a estreia. Vocês estão esperando a estreia desses jogadores? Sim ou não? Deixa nos comentários quem quiser aí. Galera, São Paulo vai atrás de um centroavante, né? São Paulo tá atrás de centroavante livre no mercado e aí tivemos novidades, atualizações envolvendo o Aboubakar, que parece que o Casares falou que o São Paulo não negociou o Aboubakar, né? Tivemos informações, notícias disso e o São Paulo não negociou. Estranho, né? Cada hora falam alguma coisa, né? Nós vemos que tem poucos jornalistas, poucos setoristas ali que aparentemente recebem informações concretas do São Paulo que noticiaram, veicularam talvez, né? Possíveis avanços de negociação ou possíveis negociações realmente de São Paulo e Aboubakar e o Júlio Casares meio que falando outras coisas, né? Então é muito estranho isso. Aboubakar é um reforço que eu adoraria, um cara que eu particularmente adoraria. Eu sei o quão joga o Aboubakar, joga demais, é um cara que joga muito, joga uma barbaridade. E agora a gente vê uma situação esquisita, né? Como é que é? Quem que tá negociando? Quem que não tá? São Paulo vai trazer agora um centroavante livre do mercado? O que é verdade? O que é mentira? O que tá acontecendo no São Paulo? Cadê o diretor de futebol, né? Uma situação assim completamente patética, né, gente? Horrorosa, horrorosa, horrorosa. Então, aparentemente, o Aboubakar está descartado do São Paulo. Algo que eu lamento demais, porque eu sei que esse cara é um craque, um cara que joga demais, né? É estranho, é estranho. E aí eu não sei, né? Tava na pauta Marcelo Rian, do futebol japonês, Diego Costa, vários nomes assim, nada a ver. Pedro Rocha, do Remo, né? Seria muito melhor um Paco Alcácer, um Aboubakar, um centroavante de nível Europa, de nível lá de fora, né, que joga muito, que a gente sabe que joga muito. Mas vamos ver como é que vai ficar. Para mim ainda não tá descartado essa hipótese, essa chance, essa posição, né? Muito provavelmente o São Paulo irá contratar um centroavante livre do mercado, mas eu vou sempre apurando, atualizando e trazendo tudo aqui para vocês. Galera, acabou de assinar com o São Paulo Gustavo Somávila, analista de desempenho que estava no Grêmio e acabou de assinar com o São Paulo. Só que é bacana, eu acho importante sim. Eu sou de uma época, de um futebol raiz, eu sou de uma época mais antiga, por mais novo que eu pareço. Pareço novo, né, galera? Pareço novinho, né? Por mais... eu sou de uma época de um futebol mais raiz em relação a olheiro, aquele cara... moleque ali, um cara mais velho, aquele moleque ali joga bola, sabe? Aquela coisa de... aquele olhar de futebol, né? Fui na várzea, vi o jogador tal, ó... aquele ali eu vi 10 minutos, sei que joga muito, né? Hoje nós temos um futebol moderno, né, rodeado de novas tendências, novas tecnologia o tempo inteiro, né, em relação a estatísticas, análise de desempenho, várias vertentes, várias situações diferentes, né, que nós tínhamos de um futebol há alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, talvez, não sei.
Então nós temos hoje um futebol muito diferente em relação à contratação, análise, futebol no campo mesmo. E eu acho interessante porque é engraçado isso que eu vou falar e eu queria saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar nos comentários, é claro. Eu tenho uma má impressão gigante da diretoria do São Paulo, dessa gestão. Mas as contratações são boas. Eu não suporto a forma como eles administram e vendem jogadores da base, mas as contratações são boas. Recentemente nós tivemos Rames, né? Passado recente, que não deu certo, mas pra mim foi uma baita de uma contratação. Lucas e Oscar dispensa comentários. Bobadilha, Marcos Antônio. O André Silva tá jogando mal, mas foi uma contratação ok. Ferreirinha, eu adoro a contratação. Mailton, Tolói e Rigoni, gosto de todas essas contratações falando custo-benefício. Custo-benefício. Custo-benefício e momento do São Paulo, acho contratações bem interessantes. Tolói, pra mim, fica à frente de muitos zagueiros do futebol brasileiro hoje. E pelo que nós estamos vendo, o São Paulo contratou numa oportunidade. Pra mim vai gastar bastante no salário, mas pra mim foi numa oportunidade. Então é muito estranho isso, porque as contratações do São Paulo eu gosto. Ferrarese, caro, né? 20 milhões, 22 milhões num zagueiro é muito caro, mas é uma baita contratação. São Paulo contrata bem. O Tapia, um jogador de menor expressão, mas eu acho que para banco entra de forma interessante. O Dineno que não tá jogando nada, eu já falei aqui pra vocês, eu não acho que o Dineno seja tão ruim o tanto que falam aí. Eu acho que não é um craque, não é o cara pra resolver a Libertadores, óbvio que não. Mas eu acho que o Dineno ele pode fazer um golzinho, jogar bem um jogo ou outro, num ritmo, num sistema adaptado. Então, no geralzão, eu gosto das contratações do São Paulo. E eu acho que assinar com o Gustavo Somávila aí é muito bem recomendado, né? Parece que é o nome, inclusive, do Rui Costa. Muito bem recomendado. Acho que vai somar. Acho que é uma contratação que vai ser bem positiva para o São Paulo. E para as questões de análise de próximos jogadores, ver os nortes que nós vamos tomar em relação às contratações. Tá aí. Gustavo Somávila, analista de desempenho, acabou de assinar com o São Paulo, acabou de chegar, veio do Grêmio. E galera, temos uma volta também, né? Uma possível volta. Podemos sonhar com a volta do Oscar, o que é uma coisa muito importante também. Vemos todos os times aí com seus meias, né? O Corinthians com o Garro, Cruzeiro com o Matheus Pereira, Inter com o Alan Patrick, Flamengo com o Arrascaeta e outros, Palmeiras, né? Maurício, Veiga, sempre tem seus meio-campistas lá, né? Vários jogadores que jogam nessa posição. Todo time tem aí. O Bahia com o Everton Ribeiro, o Red Bull Bragantino com o John, que joga uma barbaridade, e nós precisamos do nosso, né? O Rodriguinho tá evoluindo, tá crescendo, jogando muito bem, mas nós precisamos do bom, o cara que veio pra fazer a diferença, e pra mim o Oscar tem tudo para fazer essa diferença unido, né? Somado com o trabalho espetacular que faz o técnico Hernan Crespo. Então agora nós podemos começar a sonhar com uma volta do Oscar, não sei, eles não dão prazo, né? Mas vamos pensar em final de setembro, começo de outubro, vamos ver. Vamos torcer bastante porque aí o São Paulo fica cada vez mais forte. É isso ou não é, galera? Eu tô certo ou eu tô errado? Vão deixando nos comentários quem quiser comentar alguma coisa, claro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.